Até agora a gente ainda não tinha tocado no assunto de banco de dados, mas chegou o momento, tá? E aí a gente vai, para ser mais específico, trabalhar com a biblioteca de comunicação com banco de dados, de manipulação de banco de dados do PHP, que é a biblioteca PDO, a biblioteca PHP Data Object, né? Essa biblioteca é uma biblioteca mais moderna do PHP para trabalhar de forma segura com banco de dados. Então a gente vai utilizar ela para poder fazer as nossas manipulações em banco de dados, né? E o PDO é uma extensão que fornece uma interface padronizada para trabalhar com os bancos de dados, né? Cuja finalidade é abstrair a conexão e interações com os bancos de dados, né? Então o PDO ele cuida principalmente de fazer a conexão com os bancos de dados e fazer as interações, todas as manipulações, inserir, alterar, deletar dados e etc. Né? Ela fornece uma camada de abstração, né? Ou seja, ela fornece as principais funções para fazer conexão com o banco de dados. Né? A abstração é as principais coisas de um determinado conteúdo, determinado assunto, determinado contexto. E visto que o PDO efetua a conexão com diversos bancos de dados da mesma maneira, modificando apenas uma string de conexão. Isso é uma qualidade do PDO, porque o padrão para fazer a conexão com qualquer tipo de banco de dados é o mesmo, utilizando apenas uma mesma string, dependendo do banco de dados, porque existem vários sistemas gerenciadores de banco de dados e não só o MySQL, que é o que a gente vai ver nessa aula, mas existe também o PostgreSQL, o SQL Server, o MariaDB, entre outros. Antes da gente ver o PDO mais especificamente com PHP, a gente vai precisar saber pelo menos os conceitos mínimos sobre o banco de dados. Né? A gente vai mexer com banco de dados, a gente pode ser totalmente leigo em relação ao banco de dados. É bom ressaltar que o banco de dados deve ser visto com o professor João Victor, né, em outra disciplina, mas aqui, como a gente vai iniciar, talvez ele ainda não tenha falado sobre o banco de dados, a gente vai pelo menos conceituar o banco de dados e o sistema de gerenciamento de banco de dados. Tá? Os bancos de dados ou bases de dados são conjuntos de arquivos relacionados entre si com registros sobre pessoas, lugares ou coisas. Né? Então, são uma coleção de informações que a gente guarda sobre determinado assunto, sobre determinado conteúdo, sobre determinada coisa. Pode ser de uma empresa, de um serviço, de um produto, de um conjunto de pessoas, enfim. Né? São coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido, né? Uma informação. Pode ser o banco de dados de um conjunto de usuários de um banco, pode ser o banco de dados pode ser o banco de dados que tem as informações sobre, por exemplo, determinadas espécies na natureza, enfim. Né? Todo tipo de informação que estejam organizadas e se relacionam, né, em forma de criar algum sentido, pode ser considerado um banco de dados. Né? E o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, ou SGBD, é um software que possui recursos capazes de manipular as informações do banco de dados e interagir com o usuário. Exemplos de SGBD são o Oracle, o SQL Server, PostgreSQL, MySQL, ainda tem outros como MariaDB, MongoDB, outros tipos de banco de dados que a gente encontra por aí disponíveis no mercado. Tá? A gente vai trabalhar na nossa disciplina, mais especificamente com o SGBD MySQL. Ok? Então, levando em consideração aqui os possíveis bancos de dados que a gente possa precisar se comunicar através do PHP, né? E através do PHP e não só do PHP, para ser mais especificamente da classe, da biblioteca PDO, que faz uma comunicação, né, com qualquer um desses bancos de dados aqui. Né? Bom lembrar que existe um driver para cada banco de dados que o PHP utiliza. Né? O PDO, quando a gente utiliza a string de conexão, o próprio PHP ele habilita o driver para fazer a comunicação com aquele sistema gerenciador de banco de dados. Por exemplo, MySQL, ele habilita o PDO MySQL. Então, eu vou utilizar ela. Essa habilitação é automática, eu não preciso, já vem habilitado, eu só preciso, na verdade, especificar que o banco de dados na conexão é o MySQL. Se fosse PostgreSQL, eu só precisava especificar lá na conexão que eu vou trabalhar com um drive PostgreSQL e aí o PHP já deixa tudo prontinho para a gente. Se fosse o Oracle, do mesmo jeito, ok? Então eu tenho a linguagem de programação PHP, mais a sua biblioteca específica para trabalhar com banco de dados, o PDO,
que aciona um drive específico dependendo do banco de dados que a gente vai trabalhar, né? Esse acionamento é automático, a gente não precisa se preocupar com isso. Esse acionamento ele acontece, né, quando a gente cria a variável, né, o objeto da conexão que faz a comunicação com determinado banco de dados, né? E a sintaxe para fazer a conexão com o banco de dados, aqui no caso eu estou utilizando o exemplo para fazer a conexão com o MySQL, mas poderia ser com outro tipo de banco de dados, né? Então a gente sempre vai criar uma variável, né, para armazenar o estado dessa conexão, para a gente sempre que a gente for manipular alguma informação no banco de dados, a gente vai manipular utilizando essa variável, né, essa instância da conexão. Aí a gente, como o PDO é uma classe, a gente precisa, né, instanciar a classe PDO. Tá? Eu preciso do operador new, a palavra reservada PDO em maiúsculo, do jeito como está aqui. Tá? Essa é uma classe do PHP, e aí quando eu faço isso eu tenho que fornecer as informações para fazer a conexão com o banco de dados. Quais são as informações? A primeira que a gente tem que fornecer dentro dessa string é o drive. Para acionar o drive de conexão com um banco de dados específico, a gente aciona aqui, ó, utilizando essa sintaxe. No caso aqui é a MySQL, né? Eu coloco dois pontos, é a palavra-chave reservada dbname, do jeito como está aqui. Eu coloco o nome do banco de dados logo depois desse igual, né? No caso aqui eu estou supondo que o banco de dados seja Amélia, né? Eu estou supondo que o banco de dados seja Amélia. Tá? É bom lembrar aqui, ó, que MySQL, dbname Amélia. Se fosse PostgreSQL, um sistema de banco de dados diferente, eu ia colocar só essa palavra-chave aqui, ó, PGSQL. Onde é que eu vejo essas palavras-chave? Na documentação do php.net, tem lá todas essas palavras-chave para a gente poder colocar aqui. Não precisa nem decorar. Aí depois aqui de especificar o nome do banco de dados, a gente vai utilizar um ponto e vírgula e a palavra-chave reservada host. Tá? Isso aqui é para especificar onde o banco de dados está instalado, em qual computador, em qual servidor. E no caso aqui, como o servidor é local, eu posso colocar ou localhost ou 127.0.0.1. Tá? Eu posso utilizar qualquer uma dessas coisas. Se fosse remoto, isso aqui ia ser o endereço do seu site / o banco de dados. Né? Aí depois eu coloco uma vírgula e colocar o usuário do banco de dados. Aqui no caso, quando a gente instala o MySQL, o usuário padrão é o root. Então eu já coloco aqui, ó, o usuário do banco de dados, root. Né? E no caso aqui, desse exemplo de conexão, eu tinha configurado o banco de dados para ele ficar com a senha 2017. Né? Mas quando a gente instala o MySQL no computador, ele vem com o usuário padrão root, mas sem senha. Com isso aqui vazio, mas você pode modificar através de um comando. E aqui eu estou supondo que a senha do banco de dados seja 2017. Com essa variável de conexão, a gente consegue fazer comunicação com o banco de dados em si. Né? Vai ficar mais claro quando eu mostrar um exemplo para você. Então a variável de conexão com o MySQL é essa sintaxe, a primeira, com o PostgreSQL é essa outra aqui. O PostgreSQL é um sistema de banco de dados muito utilizado no mercado atual, né? Cobrado em concursos também, por isso que eu estou colocando aqui, mas a gente vai focar mesmo no MySQL, tá certo? Bom, então como a gente vai criar um banco de dados para a gente poder manipular ele, né? A gente precisa fazer essas etapas, né? Como criar um banco de dados. A gente vai iniciar o servidor local, o AMP Server, né? Abrir a ferramenta phpMyAdmin nas seções Tools, colocar o usuário e senha, geralmente o usuário e a senha é vazia, né? Geralmente, colocar o usuário e senha, geralmente o usuário é root e a senha é vazia, e em base de dados, escrever o nome do banco de dados, selecionar o conjunto de caracteres, o TF8 General CI, a gente sempre vai utilizar esse, criar a tabela com o número de colunas e escrever o nome delas. Né? A gente vai criar um banco de dados aqui, bem rapidinho, seguindo esses procedimentos, com essas colunas, ID, nome, idade, e-mail. Tá? Eu vou criar agora para vocês verem como é que a gente faz isso. Server, para criar o banco de dados, a gente precisa iniciar o AMP Server, porque o AMP Server ele instalou para a gente o PHP, o MySQL, todas as ferramentas que a gente vai precisar para poder manipular banco de dados. Pronto, ele iniciou, eu vou abrir aqui o meu navegador. Posso colocar localhost, o 127.0.1, que vai servir do mesmo jeito. Aí, ó, quando eu abrir o AMP Server, eu vou abrir aqui a ferramenta phpMyAdmin. Essa é uma ferramenta
que o próprio AMP Server ele já instala para a gente poder visualizar as informações sobre o nosso banco de dados e poder manipular ele também, fazer testes, verificar se está tudo ok, criar tabelas, verificar as propriedades da tabela, enfim, para a gente poder ter uma ferramenta gráfica para manipular o banco de dados. No caso aqui, o utilizador é root e não tem senha, tá? Então, vou clicar em executar e aí ele vai fazer, né, a conexão com o meu banco de dados. Ó, eu já estou aqui no meu banco de dados, né? O MariaDB é uma versão igual ao MySQL, certo? Tudo que funciona no MySQL funciona no MariaDB, inclusive a variável de conexão é a mesma. Então, ó, uma vez que eu loguei aqui no meu PHPMyAdmin, que eu tenho acesso ao meu banco de dados, eu vou criar o banco de dados, né? Vou criar o banco de dados clicando aqui nesse botão, base de dados. Eu vou colocar aqui, ó, aula underline B4, vai ser o nome do nosso banco de dados, tá? Do bloco 4. Aí aqui a coleção de caracteres, o conjunto de caracteres que serão armazenados, a gente sempre vai utilizar isso aqui, ó. O TF8 General CI, o General CI, esse daqui, ó. Tá? Aí eu vou clicar em criar, criei o meu banco de dados, tá? Aqui, ó. E agora a gente vai criar uma tabela, tá? A tabela vai ser clientes, por exemplo. Vamos supor, né? Uma tabela mais objetiva. E aí as informações que a gente vai guardar no banco de dados são basicamente nome, idade, e-mail e data. Tá? Nome, idade, e-mail e data. Eu estou criando com campos diferentes, que é para a gente já ir se acostumando. Nome, idade, e-mail e data vamos precisar de 4 colunas. Mas todo banco de dados precisa de uma coluna para a identificação das linhas. Essa coluna é a coluna do ID. Então 4 colunas mais uma vai ser no total de 5. Vou colocar 5 aqui e vou clicar em executar. Então eu vou colocar aqui, ó, o ID, tá? O ID é sempre do tipo int, tá certo? A quantidade de valores desse ID. Aí vai depender da quantidade de registros que você pretende armazenar. Vamos supor que eu pretendo armazenar até 1000 pessoas nesse banco de dados. Então eu vou precisar de 4 caracteres para poder representar 1000, né? 1, 0, 0, 0. E ainda vou botar 5 caracteres, que é para não ter perigo de repente eu precisar armazenar mais do que 1000, né? E dar problema aqui com o tamanho dos valores específicos, né? Então vou colocar aqui 5 caracteres, predefinido nenhum, né? O agrupamento, deixo o agrupamento do banco de dados, os atributos não vou mexer. Agora aqui eu preciso, toda tabela que a gente vai criar com banco de dados, a coluna ID, que é sempre a primeira coluna, vai ser chave primária. Então o índice aqui, ó, é primário key. Ele vai carregar essa telazinha e você vai clicar em executar para confirmar. E toda tabela no banco de dados que a gente for criar também, a coluna ID tem que ser também autoincremente para a gente não precisar ficar colocando o número do ID manualmente, tá certo? Vocês vão entender isso mais nas aulas de banco de dados com o professor João Victor, na disciplina específica. Então a outra coluna vai ser nome, o nome da pessoa. O nome de pessoa, né, é um tipo string, então eu vou colocar aqui varchar, que é variável e caractere no banco de dados. E eu vou dizer que vai ser até 100 caracteres, certo? Só precisa fazer isso. Depois eu tenho a idade da pessoa, a idade é um tipo int, né? Então eu não tenho pessoas com mais de 1000 anos, por exemplo, então não preciso de 4 caracteres, eu vou precisar aqui de apenas 3 caracteres para uma idade de até 115, 110, né? Para sobrar eu vou trabalhar vou colocar 4 aqui, a quantidade de caracteres. E vou colocar a outra coluna que é e-mail. Coluna e-mail também vai ser texto, varchar. E aí eu vou colocar aqui a quantidade de caracteres no e-mail. Geralmente uns 80 caracteres é mais do que suficiente para e-mail. E a outra vai ser a data, né? A data atual, data now, a data, né, que foi feito o registro, cada registro. Então eu vou colocar aqui a data atual, tá? E aí esse data atual, ele tem que ser data time, tá? Para ele pegar a hora e a data específica, tá certo? E aí eu não preciso preencher os valores, eu vou clicar aqui em guardar. E aí eu vou criar o meu banco de dados. Ó. Criei o meu banco de dados, né, e criei a minha tabela. Aqui em estrutura eu vejo as informações. Ó, int, varchar, né,
Ó, ID é int, autoincremente, cadê aqui autoincremente? Tá aqui, ó, autoincremente, precisa ser autoincremente, tá? Essa chavezinha para indicar aquela chave primária, tá certo? Aí nome, varchar, né, até 100 caracteres cada um, idade, né, até 4 dígitos, e-mail, até 80 caracteres e data now, data time. Okay? Então aqui a gente criou o banco de dados com o PHP-MyAdmin. No próximo vídeo a gente vai aprender como inserir os dados, porque se eu clicar aqui em cima de clientes, ele vai fazer uma consulta na tabela, no select asterisco from, faz uma consulta na tabela, só que não tem nada inserido ainda. Agora que a gente criou o banco de dados e criou a nossa tabela. No próximo vídeo a gente vai aprender como fazer a conexão com o PHP e manipular esses dados através do banco de dados.